Você já ouviu falar sobre Paz Armada, Belle Époque, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, pan-eslavismo, revanchismo? Você sabe o que eu tô falando, né? Sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo, e esse é o nosso vídeo de hoje. Você que não me conhece, eu sou o Matheus Teixeira e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. O primeiro sobre os antecedentes da guerra, o segundo sobre a guerra em si e o terceiro os tratados pós-guerra. Então fica comigo que hoje o vídeo tá top demais. Gente, para a gente conseguir compreender direitinho a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender o que aconteceu na Europa antes disso. A primeira coisa que você tem que entender foi a Segunda Revolução Industrial. Antes, a Primeira Revolução Industrial aconteceu somente na Inglaterra. Porém, a Segunda Revolução Industrial aconteceu em toda a Europa, fazendo com que os países precisassem de 2 coisas. Grava isso no seu coraçãozinho: matéria-prima e mercado consumidor. O que é isso, Matheus? Matéria-prima é o que eles precisavam para produzir os seus materiais. E mercado consumidor eram pessoas para que eles pudessem vender esses materiais. Matheus, me responde uma coisa. Como que esses caras eles conseguiram alcançar o mercado consumidor e a matéria-prima? Simples. Os europeus, cara, eles se expandiram. Eles foram para a África e para a Ásia e partilharam esses 2 continentes em 15 países. 14 países europeus e um país americano, que é os Estados Unidos, pegaram, cara, diversos territórios, tanto africanos quanto asiáticos. Essa partilha, essa divisão da África e da Ásia é conhecido como Conferência de Berlim. Então, para a Europa, agora estava tudo certo. Eles tinham mercado consumidor, eles tinham matéria-prima, a Revolução Industrial já tinha vindo lá atrás fazendo a indústria avançar e agora eles estavam vivendo uma fase de efervescência cultural, uma fase de otimismo, uma fase top que a gente conhece como Belle Époque, ou, traduzindo em português, que é bem melhor de falar, né? Pelo amor de Deus, boa época. Era uma época muito boa, uma época de otimismo, uma época que alguns estudiosos dizem que quase toda semana se produzia uma música, um livro, um poema de tão boa que era aquela época. Pessoas começaram a ter mais filhos, só que tinha um problema. Eu não sei se isso já aconteceu com você, cara, mas você já chegou em um ambiente, o ambiente tá bom, cara, tá tudo legal, só que você tem um feeling, você tem um sentimento de, cara, vai dar ruim. Então, era isso que acontecia na Europa. Era uma efervescência cultural muito boa, um crescimento artístico top demais, o crescimento industrial irado, só que eles perceberam, pode dar ruim. Então a gente vai caracterizar esse momento do pode dar ruim como paz armada, porque eles achavam que em algum momento uma colônia asiática ou africana poderia se rebelar, ou algum país europeu poderia se virar contra o outro. Então eles começaram a fazer o que? A produzir muita arma. Ou seja, eu tô paz e amor, mas eu tô com a arminha na mão. Eu tô paz e amor, mas qualquer coisa eu tenho um gatilho para atirar. E foi isso que começou a acontecer. E alguns movimentos começam a caracterizar esse momento e eu quero comentar com você. Por causa dessa paz armada, começou a ter uma necessidade dos países começarem a fazer alianças. E essas alianças não eram uma espécie de aliança de tipo assim, nossa, eu concordo com suas ideias, nós somos amiguinhos. Não, não, não. Essas alianças eram aquele estilo de alianças de países que têm inimigos em comum. Você lembra aquela velha história, irmão? O inimigo do meu inimigo é o quê? É meu amigo. Então, cara, surgem 2 alianças, 2 grupos distintos. O primeiro é a Tríplice Aliança: Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. E o segundo é a Tríplice Entente, que conta com a Rússia, a França e a Inglaterra. Eles tinham uma aliança no estilo de um por todos e todos por um, tá ligado? 3 mosqueteiros. Era como se fosse assim: você mexeu com o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália vão te atacar. Você mexeu com a Inglaterra, então a França e a Rússia vão te atacar. Entendeu, amigo? Só que agora eu quero te explicar também sobre as rivalidades. Mano, pensa comigo. Se eu te falei que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, que os países eles não eram amiguinhos, mas eles tinham inimigos em comum, os países da Tríplice Aliança tinham algum problema com os países da Tríplice Entente. Você consegue entender isso, né? Então, esse problema a gente vai chamar de rivalidades.
Então eu quero te falar a primeira rivalidade a que a gente tem um enfoque muito grande, que é entre Alemanha e Inglaterra. Qual é essa rivalidade? Eu quero te explicar. A Inglaterra, desde a primeira Revolução Industrial, sempre foi a dominadora do mercado consumidor e a dominadora dos mares. Só que quando a Alemanha se unifica e ela já nasce rica. E cara, ela começa a trazer uma ameaça para a Inglaterra, porque ela se torna a concorrente número 1 dela com a questão do mercado consumidor. E a outra coisa é que a Alemanha, ela também vai começar a fazer uma frota marítima muito forte. Isso começa a fazer com que a Inglaterra estranhasse e ela não vê com bons olhos. Então, quando te perguntarem qual era o motivo da rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, você vai falar o mercado consumidor e o domínio dos mares. A segunda rivalidade é algo muito interessante, que é o que? É entre França e Alemanha. Por que ela é interessante? Você já assistiu série ou já aconteceu com você de você perceber que um personagem fez algo com outro na série, ou isso já aconteceu na sua vida, e o personagem fica guardando rancor, fica assim, ó, não vou fazer nada agora não, mas quando eu tiver a oportunidade eu corto a asinha dele, eu faço uma coisa. Sabe esse odinho no fundo do coração? Era o que a França tinha com a Alemanha. Por quê? Porque lá atrás, antes da Alemanha ser um país unificado, tinha um estado independente que se chamava Prússia. E esse estado ele dominou um território que era francês, que se chamava Alsácia-Lorena. Brother, pensa num território que era rico em aço. Pensa num território que valia muito, que tinha coisas que eram muito valiosas. Era esse território. Então, cara, quando a Alemanha se unifica, ele traz junto com a Prússia esse território da Alsácia-Lorena. Isso faz com que a França, cara, fique furiosa e gera dentro do coraçãozinho deles um odinho ruim, e a gente vai chamar isso de revanchismo. A terceira rivalidade era entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque, olha que doideira, o Império Austro-Húngaro ele estava se expandindo, e ele se expandiu para a região dos povos eslavos, isso mesmo, dos povos eslavos. Então ele tinha pegado o território da Bósnia, e ele estava avançando e ia se expandir ainda mais. Só que a Rússia precisava passar por ali, precisava ter livre acesso para acessar o Mar Mediterrâneo. Então o que ele começa a fazer? A Rússia começa a investir na Sérvia, que era um principado, para trazer uma união entre todos os povos de língua eslava. Isso vai se chamar pan-eslavismo. Então ele começa a investir, começa a instigar para quê? Para esses povos se unirem, ia tirar um território do Império Austro-Húngaro. Olha que loucura! Ia tirar o território do Império Austro-Húngaro, ia fazer com que os povos eslavos, que são os povos da Bósnia, da Croácia, da Sérvia, se unirem, fazendo uma gigante Sérvia, uma Sérvia grande, para eles terem livre acesso ao Mar Mediterrâneo. E claro que isso não agradava o Império Austro-Húngaro, né, meus amigos? Ninguém ia gostar de perder território assim de graça. Cara, por causa desse movimento de pan-eslavismo, a gente tem o estopim da guerra. O que acontece? Lembra que eu te falei que esses povos estavam querendo agora uma independência, querendo uma Sérvia unificada, um país de povos eslavos? Então, um país que estava se revoltando muito e que pertencia ao Império Austro-Húngaro era a Bósnia. E o que acontece? O arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, vai para a Bósnia para apaziguar a situação. Só que aí, meu amigo, acontece um atentado terrorista e ele é assassinado. Cara, ele estava dirigindo de carro, na verdade ele não estava dirigindo, o motorista estava dirigindo e ele estava com sua esposa. E aí, um cara chamado Gravino Príncipe, do movimento Mão Negra, que era um movimento motivado por esse pan-eslavismo, por essa independência do país, ele vai armar uma bomba perto do carro deles. E acontece que essa bomba estoura e não acontece nada com eles. Eles ficam de boa, ilesos. Só que aí, irmão, ele tem uma segunda chance e ele vai e atira tanto no arquiduque quanto na esposa dele, trazendo a morte para os dois. Cara, e por causa desse assassinato, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia e a Rússia vai defender. E aí você já tá ligado naquele um por todos, todos por um. Se um declarou guerra, todo mundo declara. Se o outro declarou, todo mundo declara. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Tríplice aliança contra Tríplice
Tente. E aí, cara, gostou dessa aula? Gostou dessa aula sobre antecedentes de Primeira Guerra Mundial? Sobre essa pré-guerra, sobre esse esquenta? Conseguiu entender direitinho? Então, cara, se prepara que o próximo vídeo é sobre a guerra em si. Aí é tiro, irmão. A gente vai falar sobre Guerra dos Movimentos, vai falar sobre a Guerra das Trincheiras, sobre a vira-casaca da Itália. A gente vai falar também sobre a saída da Rússia, a entrada dos Estados Unidos na guerra. E se eu fosse você, eu não perderia por nada. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve, comenta aqui o que você quer ver nos próximos vídeos, um tema para que eu possa fazer. E é isso aí, cara. Tamo junto, vamos pra cima. Valeu!